Vai haver um monitor. Eu ainda não consegui confirmação do ensino, mas deverá ser o Maurício. Polete. Eu não sei se são dois L's, um L só ou dois T's, mas acho que está mais ou menos correto o nome do Maurício. Vocês podem procurá-lo para marcar um horário para atendimento, se vocês quiserem. Vamos fazer pelo menos uma prova. E o problema é que eu não sei se eu tenho o calendário aqui. Fazer uma prova no início do mês de outubro, pelo menos. Deixa eu olhar aqui. Outubro. Então poderia ser... Vocês preferem fazer a prova na terça ou na quinta? Terça-feira, dia 2 de outubro. A questão um pouquinho mais delicada é o seguinte, eu queria marcar com vocês um terceiro horário de aula. Nós temos oficialmente aula terças e quintas nesse horário. Queria marcar um outro horário primeiro porque a gente tem que recuperar as aulas dessa semana anterior. Eu estava viajando, ainda estava de férias, e depois porque eu viajo bastante, volta e meia eu tenho que cancelar uma aula, então melhor é ter 3 horários para a gente ter uma média de 2 aulas por semana. Sexta-feira? Mesmo horário na sexta-feira? Tá bom. Então a gente tem aula terça. Eu tenho que ver depois com o ensino sobre se essa aula será a mesma ou não. Tá? Eu não fiz isso, porque eu não sabia ainda quando que ia. Às 13h30. Um último ponto prático é a questão da bibliografia. Eu estou terminando de escrever um livro juntamente com o Clélio Oliveira, que se chama Fundamentos da Teoria Ergódica. O título é provisório ainda. E eu vou fazer 2 coisas. Vou colocá-lo disponível na minha página no seguinte endereço. Mas eu também vou imprimir um certo número de cópias. Tem que saber quantos é que vocês são, para não imprimir à toa. E eu trago para vocês. Tá? Em princípio, esse livro cobre todo o conteúdo do curso, mas não quer dizer que não possa ter referências complementares. Tem uma referência que é sempre importante, que é o livro do Ricardo Manet, que se chama Teoria Ergódica, também aqui do Projeto Euclides. E o livro do Peter Walters, que deve ser Introduction to Ergodic Theory.
Então, essas são as referências principais do curso. Depois, em relação, essa é a data da primeira prova, em relação a uma eventual segunda prova ou uma avaliação alternativa, a gente conversa depois. Ok. O que é a teoria ergódica? Bom, antes disso, vocês têm alguma pergunta sobre o funcionamento do curso, alguma dúvida? Teoria ergódica, como toda disciplina na matemática, tem um objeto que ela analisa, e o nosso objeto de estudo são as duplas sistema dinâmico medida invariantes. Eu vou passar um tempo explicando o que é esse objeto e depois vou conversar um pouquinho do porquê estudar esse objeto. Então, primeiro, o que é um sistema dinâmico? Há vários modelos que você pode utilizar, mas os mais comuns são sistemas dinâmicos com tempo discreto, são transformações, F, e o aspecto dinâmico do sistema é que você considera um ponto qualquer x em M, você itera, aplica a transformação F, obtém um outro ponto, f de x, aplica novamente a transformação, obtém um ponto imagem do f de x, que a gente denota por f2 de x, para simplificar a notação, etc. Desse jeito, a partir de qualquer ponto do x, qualquer ponto x do espaço M, iterando a transformação, a gente gera uma sequência, que é chamada órbita ou trajetória. Essa sequência é a trajetória de x. E o que a gente pretende, em termos muito gerais, é entender o comportamento dessas sequências. É entender o que elas vão fazer. O que acontece, sobretudo, quando o tempo n vai para o infinito. Um outro modelo importante são os sistemas a tempo discreto. A tempo contínuo. Que normalmente são associados a equações diferenciais. Você considera uma equação diferencial dx dt igual a f de x, equação diferencial. Você sabe que se a função f, se o campo de vetores f for razoavelmente bem comportado, por exemplo, Lipschitz, então, dado qualquer x0, a cada x0 existe uma única solução para cada x0 do domínio. Existe uma única solução da equação. Vamos chamá-la gama, tal que no momento zero essa solução passa pelo x0. Isso aqui representa a curva gama. Então aqui existem, sob hipóteses adequadas, existe uma única solução definida, digamos, x pertencente a um certo domínio U. Para cada x0 em U existe uma única solução. E o que é o sistema dinâmico correspondente? É o processo de deixar passar t unidades de tempo. Então você define ft como sendo a aplicação que a cada x0 associa o valor da trajetória no tempo t0. x0 é o gama de zero, você associa o valor da trajetória no tempo t. Talvez fique mais claro aqui se eu indexar o gama
colocando a condição inicial. É uma família de transformações definidas dessa forma. Essa família aqui a gente chama, é uma família indexada pelos reais, a gente chama de fluxo da equação diferencial dada. Tá? Então, onde que eu não estou querendo aqui refazer o curso de equações diferenciais, é só relembrar um pouquinho, onde que está, para que servem as hipóteses adequadas a respeito de f? F satisfazendo hipóteses adequadas. Primeiro, para garantir que existe uma solução, e para isso basta que f seja contínua. Para garantir que a solução é única, aí precisamos de um pouquinho mais, por exemplo, Lipschitz. E, finalmente, para garantir que a solução está definida para todo o tempo, que a equação diferencial é completa. Tá? Para efeitos desse curso, sempre que eu falar numa equação diferencial, estará entendido que tudo isso aí é satisfeito. Esses são os dois modelos que nos interessam de sistemas dinâmicos, não são os únicos, mas são os modelos que nos interessam. Isso explica o que eu quero dizer com a primeira parte dessa dupla aqui. Agora vamos passar à segunda parte. Então, vamos supor que o M, o espaço M, está munido de uma sigma álgebra ou seja, uma família de subconjuntos, que a gente chama de conjuntos mensuráveis, que é fechada por uniões inumeráveis, interseções inumeráveis e passagem ao complementar. E vamos considerar uma medida, sigma álgebra, vamos chamar de B, e vamos considerar uma medida definida na sigma álgebra. O que é uma medida? É uma função que a cada conjunto da sigma álgebra associa um número, e essa função deve satisfazer uma condição de sigma aditividade. A medida de uma união enumerável disjunta é a soma das medidas dos conjuntos. Tá? Então, isso aí é a teoria da medida. De novo, eu não quero refazer aqui o curso de teoria da medida. O que é novidade aqui é a palavra invariante. Nós dizemos que μ é invariante. Então, agora supomos que temos uma transformação F, um sistema dinâmico. Vou falar primeiro do caso do tempo discreto. Temos um sistema dinâmico. E a essa altura, como eu já tenho uma sigma álgebra no espaço, eu vou supor que essa transformação é mensurável. Dada a transformação mensurável F, nós dizemos que a medida μ é invariante. É invariante. Mensurável, lembrando, significa que a pré-imagem de qualquer conjunto mensurável também é mensurável. Tá? É invariante por F se a medida de qualquer conjunto B for igual à medida da sua pré-imagem para todo B para todo conjunto mensurável. Então, uma medida é invariante se, em linguagem um pouco precisa, mas talvez sugestiva, se a probabilidade de estar no conjunto ou a probabilidade de que a imagem não esteja no conjunto sejam iguais. Primeira vez que eu vi essa definição eu achei estranho. Por que a pré-imagem e por que não a imagem? Bom, é claro que há razões profundas e há razões superficiais. Primeira razão superficial. Como F é mensurável, a pré-imagem de um conjunto mensurável é um conjunto mensurável. A imagem não é necessariamente um conjunto mensurável.
Isso aqui, desse jeito, fica formalmente correto. Tá certo? Essa é uma das razões superficiais. Eu vou dar mais uma. Vai ser o nosso primeiro exemplo. E depois existem razões profundas. A teoria só funciona desse jeito e não de outro jeito, tá? Mas às vezes vai demorar mais para a gente entender. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de uma transformação simples. É a seguinte transformação. F de 0,1 em 0,1, cujo gráfico é esse que eu estou indicando aqui. Tá? Então, o gráfico é formado por dois segmentos de reta com declive 2. Tá certo? Com inclinação 2. Minha afirmação é que F, que a medida de Lebesgue em 0,1 é invariante por F. Então, para justificar essa afirmação, eu tenho que fazer o seguinte. Tenho que pegar todo o conjunto mensurável do intervalo, tomar para a imagem, calcular a medida de Lebesgue dos dois e ver que dá igual. Considerar todo o conjunto mensurável do intervalo é meio complicado. Os conjuntos mensuráveis não têm uma expressão muito fechada, redonda. Mas alguns conjuntos mensuráveis, pelo menos, eu posso brincar um pouquinho com eles para ganhar intuição. Os conjuntos mais simpáticos que existem são os intervalos. Se eu considerar um intervalo, tomar o caso particular em que B é um intervalo, o que é que eu posso dizer sobre a pré-imagem? Bom, a pré-imagem de um intervalo, como o gráfico é formado por dois segmentos sobrejetivos, essencialmente sobrejetivos, que com declive 2, a pré-imagem de um intervalo consiste de dois intervalinhos, cada um deles com a metade do comprimento. Então, verificar isso aqui, verificar que μ de B é igual a μ de F menos 1 de B, para B intervalo, é fácil. Pergunta: se eu tivesse definido invariância usando a imagem no lugar da pré-imagem, o que aconteceria aqui? A imagem desse intervalo é um intervalo 2 vezes mais longo. Então, se eu tivesse definido medida invariante usando a imagem para frente, isso aqui não caberia na teoria. Tá? É outra razão relativamente superficial, mas mostra o lucro, a vantagem de definir desse jeito. Tá certo? Então, eu provei, sem fazer esforço nenhum, que essa relação é verdadeira para todo o intervalo. Tá? É claro que não terminou a prova daquela afirmação, aquele lema lá. Só que a essa altura, eu já estou desmotivado, porque eu já vi que é verdadeiro para intervalos. Não sei muito bem como fazer para conjuntos mensuráveis, porque eu não sei como expressar um conjunto mensurável. Tá? Então, eu estou desmotivado em relação a acabar a demonstração. Eu tenho vontade de passar como exercício para vocês. Mas vou fazer uma coisa um pouco mais construtiva. Vou argumentar que, uma vez que eu tenha aprovado para intervalos, segue
automaticamente para todos os conjuntos mensuráveis. Tá? É isso que eu vou argumentar devidamente. Então, primeira observação. Se no lugar de considerar B um intervalo, eu tomar B uma união finita de intervalos disjuntos, bom, isso é um pouquinho mais complicado, claro, mas não é tão mais complicado. Porque se o B é uma união, digamos B igual a B1 união BK, onde esses B são intervalos, tá certo? O que eu tenho? Por um lado eu tenho que a medida de B é a soma das medidas desses intervalos, BJ. Certo? Por outro lado, eu tenho que a pré-imagem do B é a união das pré-imagens dos BJ. Essa união disjunta. Como é que eu sei isso? Pré-imagem se comporta muito bem com relação às operações da álgebra de conjuntos. Tá? Pré-imagem da união é a união, pré-imagem da interseção é a interseção, pré-imagem do complementar é o complementar. Uniões quaisquer, etc. Então isso aqui é verdade. Mais uma razão pela qual é bom tomar a pré-imagem. Concordo. E, portanto, a medida da pré-imagem vai ser a medida das pré-imagens dos BJ. Certo? Como eu já sei que para intervalos vale essa igualdade, isso aqui é igual à soma da medida dos BJ, que é igual à medida do B. Então, uma vez sabido que a relação de invariância vale para intervalos, ela vale por razões totalmente abstratas, não tem nada a ver com o exemplo, é só álgebra de conjuntos. Vale para o conjunto da união finita, para a família de todas as uniões finitas disjuntas de intervalos. Tá? Acontece que o conjunto A de todas as uniões finitas de intervalos disjuntos, esse conjunto é uma álgebra. O que é uma álgebra? Eu já falei por palavras o que é uma sigma álgebra. Uma sigma álgebra é fechada por uniões e interseções enumeráveis e por complementar, por passagem a complementar. Eu não sei porquê, mas sigma quer dizer enumerável. Não sei de onde é que vem, mas é na topologia, na teoria da medida, é na teoria ergódica, etc. Você tira o sigma, significa que no lugar de enumerável você tem finito. Então uma álgebra é fechada por uniões e interseções finitas e por passagem ao complementar. Então a diferença é que aqui passagem ao complementar. A diferença é que aqui é finito, tá? Detalhe, ela não é uma álgebra porque eu disse que é. É uma álgebra que tem que pensar um pouquinho. Que o conjunto das uniões finitas de intervalos é fechado por uniões finitas é fácil. Que é fechado por passagem ao complementar não é muito difícil de ver. Você tem um certo número de intervalos disjuntos, você pega o complementar, dá intervalos, um a mais do que você tinha, né?
mas dá ainda uma união finita de intervalos. Se é fechado por uniões finitas e por passagem complementar, é fechado por interseções finitas. Tá certo? Então, esse conjunto é uma álgebra. Primeira observação. Segunda observação, essa álgebra gera a sigma álgebra B. Por quê? Por definição. A sigma álgebra dos conjuntos mensuráveis do intervalo é a sigma álgebra gerada pelos intervalos. Tá? Por definição. É a menor sigma álgebra que contém todos os intervalos. Tá certo? Então, qual é a minha situação aqui? Eu tenho uma álgebra geradora e eu verifiquei a relação de invariância para todo o elemento dessa álgebra. Tá certo? Lema que é muito útil porque economiza uma porção de trabalho burocrático. Lema. Lema. Se mi de B é igual a mi de f menos 1 de B para todo B numa álgebra geradora, em alguma álgebra geradora, então mi é invariante. Então, em outras palavras, para verificar que uma medida é invariante, basta verificar isso em alguma álgebra, para os elementos de alguma álgebra geradora. E a grande vantagem de fazer isso, que fica evidente nesse exemplo, é que, enquanto que nós não temos uma expressão geral para um elemento, para qualquer conjunto mensurável, em muitas situações nós podemos encontrar álgebras bastante explícitas que geram a sigma álgebra toda. Certo? Eu não vou provar isso aí, esse lema, primeiro porque a prova está no texto, e segundo porque, se vocês pararem 2 minutos para pensar, vocês sabem qual é a demonstração. A demonstração é a seguinte. Primeira parte. O conjunto dos B's que satisfaz aquela relação é uma sigma álgebra. Esse conjunto dos B's contém a álgebra A, que é geradora. Então, tem que conter a sigma álgebra gerada pelo A. Fim da demonstração. Tá? Não tem inteligência nenhuma nisso aí. Vamos pensar. Passagem ao complementar. Quando você passa ao complementar aqui... Você tem razão. Deixa eu fazer aqui uma... suponha... Vou colocar uma hipótese aqui. Que mi é uma medida finita. Que mi de m é finita. Em quase todos os exemplos, a gente vai pensar em probabilidades. São medidas em que a mi de m é igual a 1. Tá? Então, não é uma restrição. Passagem ao complementar. O que acontece quando você passa ao complementar? A medida do complementar, vamos dizer que mi seja uma probabilidade, para fixar. Tá? Mi de m igual a 1. Qual é a medida do complementar? É 1 menos a medida do conjunto. O que acontece desse lado aqui? A pré-imagem do complementar é o complementar da pré-imagem. Qual é a medida? É 1 menos a medida do... Tá? Então, se a relação vale para B, vale para o complementar. E quanto a uniões enumeráveis? Tem que mostrar que é fechado para uniões enumeráveis. Basta provar para uniões enumeráveis disjuntas. E aí, aqui é soma e ali é soma. Essa passagem diz basta provar para uniões enumeráveis disjuntas. Ok, então, deixa eu passar um exercício aqui. Inclusive, o que eu estou falando demais pode ficar confuso. Exercício. Demonstre o lema. Ou seja, demonstre que mi de B
igual a μ de f menos 1 de b, implica μ de b complementar é igual a μ de f menos 1 de b complementar. Demonstra que se B1, Bn são disjuntos, então I μ de Bi Bj é igual a μ de f menos 1 de Bj para todo J. Então, μ da união deles é igual a μ da pré-imagem dessa união. Então, se vocês conseguiram escutar aquilo que eu falei muito rápido, esses dois itens deveriam ser fáceis, né? Agora, a sua reclamação. E se eles não forem disjuntos? Dados A1, AN em B. Observação. A união deles, observem que agora eu não disse que eles são disjuntos, tá? O que eu quero observar é que qualquer união é uma união disjunta. Por quê? Porque eu posso considerar o A1, depois eu uno o A1 com A2 menos A1, então isso aqui eu chamo de B1, isso aqui é o B2, você concorda que B1 e B2 são disjuntos, e que eu não perdi nada, porque eu só estou tirando do A2 o que já estava no A1, em seguida eu tomo A3 chamo isso aqui de B3, e assim sucessivamente. Essa união é disjunta. Certo? Então, uma observação geral, boba, que qualquer união é uma união disjunta. Qual é o detalhezinho que eu me sinto na obrigação de observar? Que eu preciso ter garantia de que esses conjuntos que eu estou introduzindo também estão na álgebra A. Mas para isso que eu pedi que ela fosse uma álgebra. Tá certo? Todos esses B1, B2, B1, B2, etc. Isso aqui em A, ou em B, enfim, também estão em B. Tá. Certo? Então, se vocês verificam essas duas condições, se vocês sabem que a propriedade vale numa álgebra, verificam essas duas condições, então tá. Enfim, eu sugiro que pensem um pouquinho mais, eu não estou querendo fazer o exercício aqui, mas é assim que segue a demonstração. Tá? Em todo caso, a demonstração está no livro. Muito bem. A gente vai ver outros exemplos daqui a pouquinho ainda, espero conseguir, mas deixa eu só terminar a definição dizendo o que significa medida invariante no caso em que o sistema dinâmico é a tempo contínuo. Aí não tem muito o que dizer. Uma medida é invariante por um fluxo, pelo fluxo ft, se μ é invariante por todo ft, por todo o elemento dessa família. Então, no fundo, é um caso particular do caso anterior. Tá certo? Exemplo. Mais um exemplo. Com esse exemplo, eu estou me encaminhando na direção de explicar, de entrar no porquê desse estudo, e o porquê tem sempre que ser formulado em pelo menos dois níveis.
Você estuda um objeto matemático porque existem exemplos interessantes desse objeto e porque esse estudo dá conclusões interessantes. Tá? Então, essa é uma característica desse curso especificamente, que a gente tem que fazer o tempo todo em paralelo, teoria e os exemplos. Tá? Então, deixa eu focar no momento nesse primeiro aspecto. Por que alguém pensou em considerar esse tipo de objeto e fazer uma teoria para esse tipo de objeto? Por causa desse exemplo que eu vou mencionar a seguir. Esse, historicamente, é o tipo de exemplo que produziu a teoria ergódica. Suponha que vocês têm um aberto de RD, digamos. Aberto. Pode ser o RD todo. E tem um campo de vetores, F, de U, campo de vetores, de classe C1, pelo menos. Tá? Aí você considera a equação diferencial correspondente. Então, ao colocar campo de vetor C1, eu já dei as condições para que isso implica que o fluxo, que a equação diferencial tem a propriedade de existência de soluções e de unicidade de soluções. Tá? Eu vou supor que essa equação é uma suposição adicional, vou supor que ela é completa, ou seja, que o fluxo está definido para todo o tempo. As soluções estão definidas para todo o tempo. Em qualquer curso de EDO, você vê condições para que isso aconteça. Por exemplo, se o campo de vetor, se o U for o RD todo e o campo de vetores for globalmente Lipschitz, isso é satisfeito. Então você tem um fluxo FT de U em U, que é o objeto que eu defini há pouco, que a cada x0 associa a posição que a solução, a posição em tempo t da solução cuja condição inicial é o x0. Certo? Em geral, dado um campo de vetores, você não consegue encontrar uma fórmula explícita para esse fluxo. Tá? Isso passaria por resolver a equação diferencial. Isso raramente é possível. Mas, miraculosamente, há coisas que você pode dizer sobre o fluxo, sobre essas transformações, sem precisar conhecê-las. E uma delas é a fórmula de Liouville. Que é uma fórmula para o jacobiano dessas transformações. A teoria das equações diferenciais também diz que se o campo de vetores é de classe C1, isso aqui é de classe C1. De fato, a teoria diz um pouquinho mais. A função que a cada teoria diz que a função que a cada dupla tx0 associa ftx0 é C1. Tá? É C1 conjuntamente nas duas variáveis. E se o campo de vetores for CK, isso aqui é CK conjuntamente nas duas variáveis. A fórmula de Liouville é uma fórmula para calcular o determinante da derivada do ft no ponto x0. Sem precisar conhecer o ft. E ela diz que você calcula esses determinantes da seguinte forma. Primeiro, você considera o divergente do campo de vetores F. Deixa eu lembrar para vocês o que é o divergente. O divergente de um campo de vetores de classe C1 você escreve o campo de vetores em coordenadas, né? F1 até Fd. O divergente é
o traço da matriz jacobiana. É o traço da matriz jacobiana, da matriz derivada, ou seja, é a soma das derivadas parciais dos FI em ordem a xi. Vocês querem a matriz jacobiana com todas as matriz quadrada com todas as derivadas parciais de primeira ordem, soma os elementos da diagonal. Tá certo? Então, a fórmula de Liouville diz, se você quer saber o jacobiano do fluxo, você toma o divergente do campo de vetores, calcula ao longo da trajetória, integra desde o tempo zero até o tempo t, e em seguida toma a exponencial. A integra significa integrou com ordem ES, ds. E essa é a expressão para o jacobiano. Então, por exemplo, se o campo de vetores estiver divergente positivo, digamos positivo em todo ponto, então essa integral evidentemente é positiva, portanto a exponencial é maior que 1, quer dizer que o jacobiano é maior que 1. Se o divergente for negativo, acontece exatamente o contrário, o jacobiano é menor que 1. Claro que quando eu disse que vocês seriam capazes de calcular o jacobiano do fluxo sem conhecer o fluxo, eu menti um pouquinho, porque o fluxo está aqui. Tá? Não há milagres também. Não é assim. Mas tem um caso particular em que o milagre acontece. Se o divergente de f for constante igual a zero, isso aqui desaparece. Campos com divergente zero, constante igual a zero, são chamados de campos de vetores conservativos. Em inglês é divergent free, ou sem divergente, enfim. Então, o determinante de df, t, é constante igual a 1. Para todo x e para todo t. Certo? Então, o que acontece nesse caso? A figura é a seguinte, tenho aqui o meu domínio U, tenho as linhas de fluxo, e vamos, só para fixar ideias, considerar um pequeno domínio aqui, B. Eu vou fazer o seguinte, vou considerar um certo valor de t e deixar passar t, considerar as trajetórias que passam pelos pontos do B, eu deixo passar tempo t e obtenho aqui um outro domínio. Isso aqui é o ft de B. Certo? Bom, eu gostaria de conhecer M é a medida de volume, medida de Lebesgue. Então, M de ft de B. Queria dizer alguma coisa sobre isso aqui. Tá certo? Bom, vamos lá. Vocês sabem
que isso é a definição de volume. O que é o volume de um conjunto? É a integral da função 1, integral múltipla da função 1 sobre o conjunto. Né? Eu vou colocar aqui um dx, um dm, como vocês quiserem, só para lembrar que estamos integrando aquela integração da aula de cálculo, né? Integração múltipla. Estamos em RD. U contido em RD. Certo? Muito bem. Na aula de cálculo, a gente aprende uma teorema para calcular integrais múltiplas, que é chamado fórmula da mudança de variável. A fórmula da mudança de variável diz que a integral, que se você tem um diffeomorfismo que leva um conjunto em outro, isso aqui é um diffeomorfismo, então, a integral da função sobre o conjunto imagem é igual à integral da função composta com o diffeomorfismo vezes o jacobiano da função, valor absoluto, calculado no domínio B. Tá certo? Isso aqui é mudança de variável. Forma de mudança de variável. E tudo que eu estou fazendo nesse momento, vocês já sabiam na aula de cálculo de várias variáveis. Certo? Muito bem. 1 composta com alguma coisa é 1, né? E o nosso jacobiano, nas hipóteses em que nós estamos, é igual a 1. Isso aqui é igual à integral da função 1 em B. Tá certo? O que eu provei aqui? Provei duas coisas. Provei que CF de U em U é diffeomorfismo tal que o seu jacobiano é constante igual a 1, então μ de B é igual a μ de F de B para todo B mensurável. E provei, usando a fórmula de Liouville, que se Ft é fluxo de um campo de vetores F com divergente identicamente nulo, então vale aquela hipótese, vale a condição sobre o jacobiano e, portanto, μ de B é igual a μ de Ft de B para todo o B mensurável e para todo o T. Tá certo? Bom, vamos resumir isso aqui para terminarmos a aula. O que isso quer dizer? O que é que essas conclusões querem dizer? Bom, geometricamente querem dizer que se eu pegar esse conjunto de condições iniciais e deixar iterar, a forma desse conjunto pode ser totalmente diferente dessa aqui, mas o volume é o mesmo. Tá? Mas na linguagem que a gente introduziu hoje, quer dizer que o volume é uma medida invariante. Ou seja,
Nos dois casos, a medida de volume é medida invariante. Certo? Ninguém quer protestar? Tá, tem que ter uma função inversa. Devia ter um FA-1 ali, né? Fiquei pregando que tinha que ser com FA-1 e de repente parece que eu mudei de ideia. Mas eu não mudei, tá? Uma pequena observação. Se F é transformação invertível, dizer que μ de B igual a μ de F-1 de B para todo B mensurável é o mesmo que dizer que μ de A é igual a μ de F de A para todo A mensurável. Em outras palavras, se vocês estiverem com uma transformação invertível, que é o caso aqui, não faz diferença. Observem, em primeiro lugar, que quando a transformação é invertível, a imagem de um conjunto mensurável, que é a pré-imagem desse conjunto pela inversa da transformação, também é mensurável. Como é que é o dicionário aqui? Você chama o A de F-1 de B e passa de um lado para o outro. Quando eu falo invertível, quer dizer que ela é uma bijeção, ela é mensurável e a inversa também é mensurável. Invertível na categoria das transformações mensuráveis. Então, tá? Invertível como transformação mensurável. Bom, e existem na natureza, na nossa modelagem da natureza, existem campos de vetores com divergente nulo? Sim. Toda a mecânica de sistemas conservativos, todas as equações de Newton da mecânica para sistemas que não dissipam energia, são equações que têm divergente free. Toda a mecânica hamiltoniana e lagrangiana conduz, estou me repetindo, tá? Usando linguagem diferente, dizendo a mesma coisa, conduz a campos de vetores com divergente free, sem divergentes. Por exemplo, se vocês quiserem modelar o movimento de um pêndulo sem atrito, o campo de vetores que vocês obtêm é um campo de vetores sem divergentes. É possível até que no livro isso esteja feito. Tá certo? Então, isso explica que o que não falta são exemplos de aplicações para essa situação. E, de fato, historicamente, foi esse contexto aqui que conduziu à teoria ergódica. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso na próxima aula, que não será nem na quinta nem na sexta-feira. A próxima aula é na próxima terça-feira. Tá? Vou estar em Brasília quinta e sexta. E aí vamos também analisar a questão do porquê de outro ângulo, que a próxima mensagem que eu quero passar é que na hora que você considera medidas invariantes pelo sistema, você consegue extrair delas informação sobre o próprio sistema. Você consegue retornar, ter um lucro para entender o comportamento das trajetórias usando o fato de que tem alguma medida invariante. Tá bom? Por hoje é tudo. Eu estou vendo 2, 4, 6, 7. Eu vou fazer 7 cópias do livro, vou deixar na Xerox. Tá? Vou fazer talvez cópia da metade para começar e depois copiamos outra metade. Vocês podem pegar depois. Tá bom? Ok. Podem pegar direto na Xerox, só dá o tempo